Nesse último sábado aconteceu o UFC 266, em que a luta principal não era do Nick Diaz e o Robert Lawler, mas eles protagonizaram uma lesão que vai ficar aí na história do UFC. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Agora, caso você não saiba do que eu estou falando, nessa luta co-principal, o Nick Diaz enfrentou o Robbie Lawler e infelizmente a luta acabou com um nocaute técnico, em que o Nick Diaz saiu com o nariz fraturado. Assistindo a luta, a gente percebe que a fratura ela não aconteceu apenas por um único golpe de Lawler no Nick Diaz. Isso porque os próprios lutadores decidiram ali ficar apenas na trocação. Isso corroborou para que diversos danos viessem a acontecer tanto na face do Nick Diaz quanto do Robbie Lawler. Acontece que nessa batalha aí quem saiu na frente foi o Lawler, porque acertou mais golpes na face do Nick Diaz e certamente acumulou mais dano nessa região. Até que exatamente nesse momento aí da luta, o juiz teve que interromper porque o dano ele foi muito grande e a dor provavelmente estava bem intensa. Neste momento, fica evidente uma fratura no nariz de Nick Diaz. Gente, na realidade, o nariz ele tem apenas 2 ossos em toda a sua estrutura. O resto é tudo cartilagem. Então, quando a gente está falando em fratura de nariz, esse termo ele é um pouco genérico, porque a gente não consegue diferenciar se a fratura foi literalmente nos ossos que compõem o nariz ou se foram nas cartilagens que formam o nariz propriamente dito. Esses pequenos ossos nasais que eu estou falando, eles ficam justamente nessa região aqui, bem mais próxima do nosso olho. E logo abaixo dele, todas essas partes que compõem o nosso nariz são tudo cartilagem. E quando um paciente ele fratura o nariz, é muito mais comum a gente fazer uma tomografia computadorizada do que bater um raio-x propriamente dito. Isso porque um raio-x ele é um pouco menos preciso justamente por conta dessa quantidade maior de cartilagem e o osso ser um pouquinho menor. E é claro, isso vai depender necessariamente da intensidade da fratura que acometeu ali os ossos nasais do paciente, até porque quando se pede uma tomografia computadorizada, normalmente há alguns indícios de que alguns ossos da face ou até mesmo do crânio do paciente estejam acometidos. No caso do Nick Diaz, eu acredito que isso não é um risco. Mas é claro, é apenas a minha opinião. Provavelmente o ortopedista que irá atendê-lo vai ter um embasamento bem melhor e uma opinião bem mais sensata a respeito do caso. Mas, em resumo, para a gente fazer um tratamento de uma fratura no nariz do paciente, o quadro clínico ele é fundamental para a gente fazer ali a abordagem terapêutica. Voltando ao Nick Diaz, a gente percebe que ele tem ali os sinais clínicos clássicos de uma fratura de nariz, como o nariz estar deformado, edema e bastante sangramento. Esse sangramento se dá porque o nariz ele tem diversas terminações sanguíneas. Isso você percebe quando vê uma pessoa que ou bateu o nariz em algum lugar e sai bastante sangue, ou até mesmo em épocas de seca, em que a pessoa ela não se hidrata corretamente e o nariz sangra muito. E isso explica porque que o nariz ele fica bastante inchado quando acontece uma fratura. O nariz ele tem bastante irrigação, por conta disso ele fica bastante inchado caso esse tipo de lesão aconteça. E por fim, o nariz ele tem bastante terminação nervosa. E caso você já tenha recebido uma pancada no nariz, você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas quando você vê a luta do Nick Diaz, você percebe que foi um nocaute técnico. Isso significa que o juiz teve que parar a luta. Provavelmente o lutador devia estar sentindo muita dor nesse momento da luta, até porque meio que ele pede ali para sair. Então, na minha humilde opinião, eu acredito que o Nick Diaz estava sentindo uma dor insuportável naquele momento. Agora, falando um pouco sobre o tratamento disso daí, é muito difícil eu falar sobre o tratamento, até porque eu não tenho muitas informações a respeito do quadro clínico do paciente, mas uma das primeiras coisas que devem ser feitas no tratamento de fraturas de nariz é você anestesiar o local, caso seja um adulto, ou caso seja uma criança, você fazer ali uma anestesia geral. Fazer um alinhamento do nariz, das cartilagens que estão deformadas e esperar aquilo dali desinchar, porque é muito complicado você trabalhar ali com o nariz totalmente edemaciado, né, inchado. E é claro, administrar ali analgésicos, porque ninguém merece ficar sentindo dor. Após isso, você coloca ali uma tala no nariz para estabilizar aquela região e esperar entre 3 a 5 dias justamente para aliviar essa tensão na região e o inchaço diminuir um pouco. Depois que esse inchaço diminuiu,
aí vai fazer alguns exames clínicos ali, ou até mesmo de imagem para poder identificar alguma fratura óssea e, baseado nesses exames, você tomar alguma conduta. Uma coisa importante que deve ser feita também é fazer a punção, a drenagem desse sangue que normalmente pode ficar abaixo da cartilagem do nariz. Caso esse sangue ele fique acumulado ali por muito tempo, essa cartilagem pode necrosar e gerar uma complicação que a gente não quer que aconteça. Então, sempre que possível, fazer essa drenagem do sangue. Uma outra coisa que pode vir a acontecer é o nariz ficar totalmente obstruído por conta do sangue e esse edema que está presente. Fato é que se a gente for assistir aí a entrevista pós-luta do Nick Diaz, você percebe que ele está totalmente desconfortável com a sua condição nasal e não está nem conseguindo respirar pelo nariz, fazendo todo esse trabalho pela boca. Após esses 3 a 5 dias de repouso para diminuir o inchaço nasal, é necessário fazer alguns exames de retorno, justamente porque caso exista ali uma fratura óssea, o período para a formação do calo ósseo ele é de 3 a 4 semanas. Então você precisa ser submetido a uma cirurgia entre esse intervalo, porque senão você vai ter uma complicação um pouco indesejada e normalmente irreversível. Então é isso, espero que você tenha entendido sobre essa fratura que aconteceu no nariz do Nick Diaz. Caso você tenha alguma dúvida, comente aí embaixo que caso eu saiba, eu irei responder. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!